Olá, bom dia, queridos alunos do nono ano. Bom, hoje eu vim aqui para poder explicar o trabalho de avaliação bimestral de língua portuguesa. Então, olha, faça esse trabalho com bastante dedicação, respondam com caneta azul ou preta, não use corretivo, evitem, por favor, e façam uma letra legível e cursiva, combinado? Bom, na primeira questão nós temos uma anedota, uma piada. Aí eu pergunto para vocês, quantas frases há nesse texto? Bom, a gente sabe que frase é um conjunto de palavras organizadas que tem sentido completo e ela tem que estabelecer comunicação. E como é que eu faço para poder contar o número de frases? Toda frase começa com letra maiúscula e termina com uma pontuação. Então eu vou observando aonde tem letra maiúscula e aonde termina a pontuação e conto como uma frase. Bom, logo depois na letra B, eu peço para vocês identificarem dois períodos simples. Período simples é uma frase, então tem que ter sentido completo, né? Começa com letra maiúscula e termina com uma pontuação, porém só pode ter um verbo, uma oração. Aí você vai sublinhar esses dois períodos no texto. Na letra C, eu peço para vocês observarem o primeiro período do texto e o último. Então, prestem atenção para identificar o período, início de frase, letra maiúscula, no final uma pontuação. Aí, o que você vai me dizer? Você vai observar para mim se o primeiro período ele é simples ou composto, vai dizer o porquê. Aí você vai relembrar o que é um período simples e o que é um período composto. Depois eu quero saber quantas orações tem no último período. E a gente sabe que o número de orações a gente conta através do número de verbos. Ok? Até aí no número 1, ok, gente? Vou subir mais um pouquinho aqui. Bom, no número 2, eu coloquei uma tirinha para vocês. Aí você tem lá a senhora e o médico conversando. Eu quero saber se esse período é composto por coordenação ou por subordinação, do primeiro quadrinho. Olha lá, a fala do doutor no primeiro quadrinho. Dona Maria, a senhora toma muitos remédios e tornou-se hipocondríaca. Então, neste balãozinho aí do doutor que eu acabei de ler, eu tenho um período composto por coordenação ou por subordinação. Aí o que você vai ter que fazer? Vai ter que analisar, né, separar com barra os períodos de orações e ver se você tem orações dependentes ou independentes. Se as orações forem independentes, uma não precisa da outra para ter significado, você tem um período composto por coordenação. Agora, se uma oração depender da outra para ter sentido, você vai ter um período composto por subordinação. Combinado? Vou subir mais um pouquinho. Bom, o número 3, a gente vai trabalhar com as orações coordenadas. Aí a gente sabe que oração coordenada, né, principalmente se for sindética, é aquela parte da oração independente que tem a conjunção, né? Aí você vai classificar ela em aditiva, né, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Aí o que você vai fazer? Você vai dar uma olhadinha no seu caderno, que tem um resuminho, com algumas principais conjunções, ou até mesmo no seu livro. As conjunções vão te orientar a fazer a classificação correta da oração coordenada, certo? Continuando agora. Número 4, você tem uma outra tirinha. Você vai me explicar com as suas palavras o que houve de humor. O humor nem sempre está ligado a riso, tá, gente? O humor, às vezes, está ligado ao que você esperava que fosse acontecer e é uma coisa totalmente diferente. Aí, logo depois, você tem lá, acho que exagerei. Eu quero saber que tipo de oração subordinada, substantiva nós temos. Aí você vai ter que assistir aquele vídeo que eu postei sobre a classificação das orações subordinadas e substantivas. Aí a gente tem, ó, subjetiva, né? Aí a gente tem 4 regrinhas de subjetiva. Nós temos a objetiva direta,
a objetiva indireta, a predicativa, a completiva nominal e a positiva. Aí você vai observar. Mais abaixo eu vou dar algumas dicas rápidas. Combinado? Vou subir. Logo depois do número 5, eu peço para você fazer análise sintática desses períodos. Observe, eu já deixei uma cola. Olha aqui, ó. Deixei uma cola para vocês aqui, para vocês fazerem com atenção a análise do período. Então tá lá, número 1, sublinhe os verbos. Número 2, circule os conectivos, as conjunções. Número 3, separar as orações do período com uma barra. Depois vai lá em cima e numere. Depois, analise o período. Como é que é analisar o período? Você vai dizer se o período é simples ou composto e se ele é por coordenação ou por subordinação. Depois que você escrever na primeira linha, período composto por tananã, você vai colocar lá na segunda e na terceira linhas, primeira e segunda, e vai classificar as orações para mim, ok? Agora vamos lá, número 6, as dicas, né? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Aí, como eu disse para vocês, a análise é sempre em cima do verbo da oração principal. Quando é substantiva subjetiva? Quando você tem verbo de ligação e do lado predicativo do sujeito. Ou então, quando você tem um verbo na terceira pessoa do plural. Ou então, quando você tem um verbo na voz passiva sintética. O que é a voz passiva sintética? É um verbo transitivo mais o pronome ser. Ou então, voz passiva analítica, que é aquela locução verbal. O primeiro verbo vai ser o verbo ser conjugado e o segundo verbo vai estar no particípio. Então, se tiver uma dessas características na oração principal, subjetiva. O que é objetiva direta? Quando o verbo da oração é transitivo direto, né? O que é um verbo transitivo direto? É aquele que não precisa de complemento com preposição. Perdão, gente. É aquele que precisa de complemento, mas não pode começar com preposição. E eu sempre faço a pergunta, o quê? O que é a substantiva objetiva indireta? Quando eu tenho na oração principal um verbo transitivo indireto. É aquele verbo que precisa de complemento, começa com preposição. Eu vou fazer qualquer pergunta ao verbo que não seja o que, vou achar a resposta e daí, iniciando com preposição, é objetiva indireta. Só que eu tenho que ter um cuidado, porque a completiva nominal, ela também começa com com uma preposição. O que vai me ajudar a diferenciar? É que depois do verbo, eu vou ter um substantivo. Então, esse complemento iniciado por preposição vai estar ligado ao substantivo que eu vou ter na oração, tá? A predicativa é quando o verbo da oração for de ligação. E a positiva quando tiver 2 pontos. Combinado? Bom, logo depois, para a gente terminar, a gente vai circular as conjunções e escrever C para período composto por coordenação e S para período composto por subordinação. E daí a diferença você já sabe. Queridos, façam com bastante atenção, dediquem-se, tá? Por mais que estejamos à distância, mas estamos tentando fazer o melhor por vocês. E a gente quer que vocês aprendam, tá? Dediquem-se. Fiquem com Deus e até a próxima.